Olá, eu sou o professor Isaac Silva e esta é a segunda aula do quarto e último módulo do curso Aprenda a Defender a Sua Fé no Ambiente Acadêmico. Nesta aula, o nosso tema será Argumentos do Ateísmo. Vamos juntos aprender sobre este tema? O termo grego ateus é formado pelo prefixo a, que significa ausência, e pelo radical theos, que significa Deus. Assim, podemos dizer que ateísmo é a ideia da ausência de Deus. Pois bem, como no período clássico da Grécia Antiga prevaleceu o panteísmo, o termo ateus foi utilizado para se referir àquelas pessoas que negavam os deuses ou que desconsideravam os deuses locais, não é? Então, é utilizado para esses dois tipos de pessoas, aqueles que negavam os deuses como os que desconsideravam também. Este termo aparece na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2 e verso 12, na forma masculina nominativa e vocativa, ateoi, que é o plural de ateus, e foi traduzido por sem Deus. Nesta citação bíblica, nós lemos: naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e ateoi, ou seja, sem Deus no mundo. Embora sendo conhecido e utilizado desde épocas remotas, como acabamos de ver, o termo ateus passou a predominar a partir do início da Idade Moderna, ou seja, lá no século XV, momento em que o ateísmo passou a florescer. É exatamente neste período que surge na Europa o movimento denominado Renascença ou Renascentismo, que promoveu mudanças radicais em todas as áreas da sociedade, na cultura, na economia, na política e também na religião. Discorrendo sobre este período, Denise Pollini, estudiosa das artes, diz que o que aconteceu neste período foi uma enorme mudança de pensamento. O homem começou a questionar o domínio de Deus sobre a esfera das atividades humanas. Bem, na esteira dessas mudanças, que nós poderíamos chamar de mudanças renascentistas, surge o humanismo, que é o nome dado a uma corrente filosófica e artística que surgiu exatamente nesse período, não é? O humanismo corresponde ao conjunto de valores filosóficos, morais e estéticos que focam no ser humano e foi difundido mundo afora, rompendo com a influência da Igreja e do pensamento religioso do período medieval, de forma que o teocentrismo, doutrina que tem Deus como centro de tudo, cedeu lugar ao antropocentrismo, colocando o homem no centro das atenções. Em outras palavras, era o homem tentando se desvencilhar de Deus para viver de modo absoluto. Este é, portanto, o berço do ateísmo moderno. É de bom alvitre ressaltar que o ateísmo não se manifesta de uma única forma, mas com algumas variantes. E essas variantes apresentam características próprias. Portanto, a seguir nós veremos as principais variantes do ateísmo e suas características, mencionadas por Norman Geisler em sua Enciclopédia de Apologética. Bem, a primeira característica, ou a primeira forma de ateísmo, trata-se do ateísmo tradicional. Essa forma de ateísmo é bastante radical e nega de forma peremptória a existência de Deus. Prega que nunca houve, não há e jamais haverá um Deus. Entre os pensadores que defenderam esse tipo de ateísmo, nós podemos citar aqui Ludwig Feuerbach, Karl Marx, Jean-Paul Sartre e outros, não é? Bem, mas em segundo lugar vem o ateísmo mitológico. Essa linha de ateísmo acredita e propaga que Deus não passa de um mito e que esse mito deve ser extinto por meio do avanço do entendimento humano e da cultura. Em geral, integram essa corrente ateísta
todos aqueles que veem na Bíblia Sagrada apenas uma coleção de livros mitológicos. Em terceiro lugar, vem o ateísmo semântico. Essa linha ateísta é extremamente radical também. Afirma que não é possível sequer falar sobre Deus em termos significativos. Ou seja, para os adeptos desse tipo de ateísmo, a discussão sobre Deus está morta. Portanto, qualquer linguagem sobre o assunto deve ser considerada insignificante. Em quarto lugar, nós temos o ateísmo conceitual. Esse tipo de ateísmo até admite a existência de um Deus. Todavia, esse Deus não estaria acessível à percepção do homem por causa do embotamento provocado pelas construções conceituais humanas. Um dos representantes dessa variação do ateísmo foi o judeu Martin Buber, filósofo existencialista do século XX, com a sua filosofia do eu-tu contra o eu-aquilo. Para Buber, a ideia de Deus é uma obra-prima da construção humana, ou seja, a imagem do inimaginável. Finalmente, em quinto lugar, vem o ateísmo prático. Essa variante do ateísmo acredita na existência de Deus. Todavia, os seus adeptos preferem viver como se ele não existisse. Em outras palavras, para os simpatizantes do ateísmo prático, o homem não precisa usar Deus como muleta para agir de forma decente e espiritualmente saudável. Ou seja, o homem pode viver muito bem, obrigado, sem Deus. Os argumentos ateístas, eles podem ser divididos em dois, quais sejam argumentos contra as provas da existência de Deus, e esses argumentos possuem como baldrame o ceticismo filosófico de David Hume, filósofo britânico do século XVIII, lembrado por seu empirismo extremo, e, em segundo lugar, os argumentos contra a existência de Deus. Esse tipo de argumento está mais ligado ao agnosticismo kantiano. Bem, pode parecer estranho o que vou dizer, mas os verdadeiros ateus, embora não creiam na existência de Deus, como os teístas, né, naturalmente, em geral o fazem, eles seguem um núcleo próprio de crenças e, de algum modo, se empenham em defendê-lo como a expressão da verdade. Em outras palavras, os ateus também são crentes. Crentes na ausência de Deus. Ainda tomando como base a Enciclopédia de Apologética de Norman Geisler, vamos então conhecer o conteúdo deste núcleo, né, de crenças ateístas. Primeiro, sobre Deus. O que é que o ateísmo fala ou pensa sobre Deus? A maioria dos ateístas acredita na inexistência de Deus. Para o ateu, Deus é produto da imaginação do homem. Portanto, não fora Deus que criara o homem, mas o homem que criara Deus. Sobre o universo, o que o ateísmo tem a dizer? Para os ateus, existem duas possibilidades para se explicar o universo. Ou ele é eterno, ou surgiu do nada e por nada, sendo autoexistente e autoperpetuador. Há uma frase do astrônomo americano Carl Sagan que define muito bem a visão ateísta do universo. A frase é a seguinte, ele diz: o cosmo é tudo que existe, existiu ou existirá. Se perguntarmos a um ateu sobre o que causou o universo, ele certamente responderá que o universo não foi causado, que ele simplesmente existe. Mas em terceiro lugar, sobre o mal, o que o ateísmo diz sobre o mal? Poderíamos dizer que os ateístas pensam de modo contrário aos panteístas, no que concerne à realidade do mal. Enquanto estes negam a realidade do mal e acreditam na realidade de Deus, aqueles admitem a realidade do mal e negam a realidade de Deus. E sobre o homem, o que dizem os ateístas? Bem, o ateísmo, né, para o ateísmo, o homem é apenas matéria em movimento, não possuindo uma alma imortal. E de acordo com esse entendimento, quando o corpo morre, a alma morre junto, da mesma forma que a sombra de uma árvore deixa de existir quando a árvore morre. Apesar disso, a maioria dos ateístas acreditam que há propósito para a vida. Ora, se há propósito para a vida,
implica em um autor do propósito. Mas se Deus não existe, então não há nenhum significado final para a vida. Percebe aqui a contradição? E sobre a ética, o que dizem os ateístas, não é? Bem, de acordo com o entendimento do ateísmo, não existem valores morais absolutos. O que existe são valores decorrentes do processo de tentativas e erros. Portanto, como o ateu crê na inexistência de Deus, cada pessoa deve determinar os seus próprios valores. Obviamente que essa crença ateísta carece de apoio racional apropriado ou adequado. Ora, se não existe um prescribente, não é, moral, alguém que prescreve uma moral absoluta, então não existem valores morais absolutos. Como justificar, então, a crença de que há o certo e o errado? Para essa questão, certamente os ateístas não têm resposta. Mas, em sexto lugar, sobre o destino dos homens, o que é que o ateu diz? O ateísta não acredita em destino eterno para o homem. Em vez disso, alguns ateus acreditam num paraíso terreno futuro. Contudo, esse paraíso terreno não seria eterno, pois creem que a raça humana terá um final, ainda que isso só acontecerá após milhões e milhões de anos. Bem, depois da exposição de todos esses detalhes sobre o ateísmo, podemos afirmar categoricamente que os argumentos ateístas são insuficientes para, por exemplo, provar a inexistência de Deus, ao passo que os argumentos teístas mostram-se racionalmente adequados no desvelamento de muitas evidências em favor da existência de Deus. Muito bem, por hora é só, chegamos ao final da nossa aula. O tema da nossa próxima aula é Argumentos do Agnosticismo. Nos encontraremos lá. Até breve.